Boa tarde a todos, eu sou o Bernardo Guimarães e estou falando no evento do Legal Hub. O Legal Hub gentilmente me convidou e eu aceitei para que a gente converse um pouco sobre como os advogados escrevem, como eles deveriam escrever e quais são as coisas que os advogados precisam saber sobre escrita. Então, é uma fala que nós colocamos nessa linha de tentar, enfim, ter um pouco de um debate ainda que muito rápido sobre essas questões que podem não parecer importantes, mas no médio e no longo prazo eu acho que fazem muita diferença aí na performance profissional que os colegas vêm a ter. Então, eu dei um nomezinho para essa apresentação, que é que todo mundo que trabalha com direito deveria saber sobre escrita, e não é porque você se formou em direito que você sabe escrever. E por que tem esse nome? Porque eu acho que a gente parte de um problema, desses problemas óbvios que ninguém quer enfrentar e que a gente assume como se ele não existisse para não ter que lidar com ele, que é a seguinte questão. Geralmente o cara que vai fazer o curso de Direito ele tem uma aversão às ciências exatas. Claro que existe exceção a isso, mas em regra, se você der uma regra de 3 para um advogado ou perguntar se ele lembra alguma coisa de aritmética, de trigonometria, ele vai olhar com aquela cara assim, sei calcular 20, 10%, que é o que me basta para a profissão. E a gente infere que, a contrário senso disso, o cara que chegou na faculdade, ele sabe escrever muito bem, que ele conhece habilidades outras que não aquelas relativas às das ciências exatas, ou ciências duras, como se diz em inglês, e que estão, portanto, na verdade, ele seria um cara vocacionado à escrita. E aí ele entra no curso de Direito. Eu não sei, vocês, eu fiz o curso de Direito, depois fiz várias pós-graduações, depois fui dar aula de Direito e nunca vi ninguém muito na faculdade discutir como é que as pessoas escrevem ou deixam de escrever e quais são os reflexos derivados disso. A gente entra lá, nos nossos alunos, no começo da faculdade, começa a falar do Kelsen, da norma fundamental, metemos uns termos em latim para os alunos, lá, uns nemo potest venire contra factum próprio, falando umas coisas em francês, pas de nullité sans griffe, vamos lá, fazemos aquela pirotecnia toda que é o curso de Direito, o aluno sai do curso de Direito e se põe a escrever petições. O Brasil é um país curioso, porque você pode sair da faculdade, se inscrever na OAB e assinar uma petição para o Supremo Tribunal Federal no dia seguinte. Alguns países não são assim, não é todo advogado que pode peticionar as cortes superiores, e a gente vai um pouco nessa, e isso põe uma questão, que acho que é o nosso ponto de partida, que a gente não fala sobre como deve se escrever no curso de Direito. As pessoas não tratam disso, os professores raramente, lendo os textos, eles vão dar um feedback honesto sobre o texto que você escreveu e, portanto, na verdade, a gente ignora esse problema como se ele não existisse, como se o cara que, por ter passado pela faculdade de Direito, tivesse aprendido alguma coisa sobre como se escreve, embora a gente nunca tenha treinado nisso. E, no fundo, na verdade, escrever, como toda outra coisa que você queira se dedicar profissionalmente, exige treino, exige uma certa capacidade de autoanálise, e a gente muitas vezes não faz isso. Então, eu queria discutir um pouco isso. Esse curso é um curso que tem uma história. Ele começa a convite de uma palestra, de um encontro no centro acadêmico da faculdade, enfim, que tinha lá uma semana mais vocacionada para temas práticos, e eu elegi esse tema, e desde então, assim, umas 2, 3 vezes por ano eu falo sobre esses temas, e mais do que isso, fui tentando recolher algum material, alguma coisa, enfim, para tornar isso mais interessante. A gente ministrou ele alguns tempos atrás em forma de oficina de textos, em que a gente corrigia os textos dos alunos. Eu tive a colaboração do professor Jordão Violim, da faculdade, que também é um cara que se interessa por esse tema, e fui lendo alguns livros, alguma literatura, enfim, que toda é muito coesa. Isso que eu estou dizendo para vocês não é um método secreto que eu desenvolvi, uma coisa que seja transcendental. Você não vai ouvir nada aqui que seja uma reinvenção da roda,
mas no fundo, às vezes, né, como dizia o grande justo filósofo Nelson Rodrigues, né, são só os gênios que enxergam o óbvio, né? Às vezes a gente precisa parar e olhar para as coisas óbvias e testá-las. Então vamos passar aí nosso primeiro slide, né, para a gente poder tratar disso, né? Por que eu devo me preocupar com o texto? Por vários motivos, né? Mas sendo extremamente utilitarista, extremamente prático, extremamente nu e cru, tirando qualquer glacê que eu pudesse pôr em volta disso, você deve se preocupar com a tua escrita antes de mais nada, porque ela é algo fundamental para o teu sucesso profissional. Fundamental porque casos bem organizados, casos bem argumentados, casos bem escritos têm uma vantagem competitiva sobre casos mal organizados, mal escritos, mal pensados. Então, em alguma medida, né, é a mesma razão pela qual, né, um jogador de futebol, por mais talentoso que seja, toda semana ele corre, ele bate falta, ele bate pênalti, ele treina os fundamentos. Um atleta de ginástica, ele treina os fundamentos, né? Não é porque você é talentoso e sabe fazer as coisas que você pode desprezar os fundamentos. Os fundamentos fazem muita diferença na tua performance geral, né? Curiosidade, né? Eu até ia colocar aqui, achei que ia ficar um pouco longa a nossa apresentação, mas eu fui fazer uma pesquisa especialmente para essa fala de hoje. Foi engraçado, porque eu fui, né? Eu tenho uns drives muito antigos, umas pastas no meu computador que moram na deep web dele, né? E eu lembro do primeiro caso que eu cheguei a fazer uma petição, eu ainda era estagiário, isso era em 2000. No ano de 2000, lá por novembro de 2000, outubro, novembro de 2000, um jovem estagiário que trabalhava num escritório chamado Marins Bertoldi F. Rocha, né, recebeu dos seus chefes, que eram o James Marins e o Antônio Carlos F., né, a incumbência de fazer uma petição de resposta a um agravo numa ação possessória. E esse jovem, né, olhou para aquilo e falou assim, é o meu momento de brilhar. Eu fiz lá a resposta, era uma tese, enfim, sobre quais eram os efeitos de uma liminar possessória, e era, como toda boa briga possessória, tinha um monte de ação, gente, né, ameaçando invadir, era uma coisa assim bem litigiosa, e eu fiz lá a melhor peça que eu pude fazer, e aqueles malucos ainda protocolaram aquilo, e, né, talvez mais por sorte que por juízo, inclusive foi uma peça que o agravo deles não foi conhecido, enfim, inventei lá uma tese de carência de interesse de agir, mas eu fui reler essa peça. Né? O Bernardo, de 20 anos depois, olha para o Bernardo, estagiário, né, promissor estagiário no escritório, olha para ele e fala assim, Bernardo, você não sabe nada de escrever, você escreve muito, você escreve mal, você faz questão de ser performático, você faz questão de usar palavras demais, você usa adjetivos, você quer brigar com a outra parte, e nada disso é necessário. Né? Então, em alguma medida, né, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é a tua escrita é um processo, e como coisas na vida, né, que dependem do intelecto e não da força física, a vantagem é que quanto mais velho se fica, melhor se peticiona, né? Ou se você tiver atenção a isso, né, é algo que você não perde, só melhora. Então, no fundo, né, é uma coisa que é interessante você ter uma certa atenção de como que você escreve ou deixa de escrever, porque no fundo você vai melhorar isso. Eu tive momentos em que, né, eu trabalhei com pessoas que eram muito exigentes do ponto de vista da escrita, né, posso nominá-las até porque foram grandes referências na minha capacidade, enfim, de escrever. Eu trabalhei muito tempo com o Egon Bockmann Moreira, que é professor da Universidade Federal, um dos maiores administrativistas em atuação no país, um cara brilhante, enfim, com uma produção acadêmica densa, que escreve muito bem e sempre me cobrou que escrevesse muito bem. Eu me lembro perfeitamente, quando comecei a trabalhar com ele, ainda, né, mais jovem, assim, ainda tinha um pouco desses excessos, dessas coisas, e ele sempre foi, né, muito incisivo, ó, escreve menos, escreve direto, não precisa ficar, né, de frufru. E aí outra coisa, né, ainda sendo, né, um pouco pragmático, né? Vamos lá, né? Supondo que vocês sejam advogados, ou que vocês sejam promotores, ou enfim, que vocês sejam alunos, mas sabem disso.
Os juízes não têm tempo de ler aquilo que vocês escrevem, né? Petições grandes são petições que não serão lidas, né? Essa que é a verdade, né? Até por acaso, que antes de começar a gravar a aula, eu estou com uma ação de improbidade, né, que me chegou aqui, o cliente me mandou, 160 laudas escritas. Tenho uma certeza em relação a isso. O juiz não vai ler. Isso quer dizer que, na verdade, quando você consegue ser incisivo, quando você consegue ser direto, quando você consegue ser, né, capaz de traduzir aquilo no teu melhor, né, você tem um ganho, né, na tua capacidade de convencimento que não é desprezível, né? Então, vamos ver um pouco como isso acontece, né? Vamos passar para o próximo slide. Eu parto disso aqui, né? Me caiu nas mãos, enfim, né, quando eu comecei a mexer com isso, um estudo. Esse é um estudo antigo, ele já foi publicado em 2005, já tem algum tempo, né? Esse cara é um psicólogo comportamental da Universidade de Princeton, se não me engano, né, chamado Daniel Oppenheimer. Tem até alguns vídeos dele no YouTube, não sobre isso, mas falando sobre como é que as pessoas decidem para votar. Enfim, ele tem lá, né, um estudo sobre isso, né? E o estudo dele chama-se As Consequências do Uso do Vernáculo Erudito utilizado de maneira irresponsável e não necessária, né? Problemas com a utilização de palavras longas desnecessariamente. Bom, estudo de psicologia, né? A premissa do cara é muito simples, né? Ele fala assim, bom, eu abro, né, as diretrizes de publicação da Revista Americana de Psicologia e elas dizem para mim que os textos devem ser os mais diretos possíveis. Eu abro outras coisas, né, para dizer, né, como devem ser os textos e essas pessoas dizem, seja curto. Mas aí a gente pergunta para os alunos da faculdade se usa palavras mais difíceis do que você deveria ter usado, ou que você queria usar, e 86,6% deles, né, isso não é um número inventado, tem uma metodologia estatística por trás disso, dizem, olha, eu, aluno, eu vou lá e mudo palavras. Então, em vez de falar finalidade, eu falo escopo. Em vez de falar, né, advertência, eu falo admoestação. Em vez de usar uma palavra fácil, intuitiva, eu vou lá e eu torno o meu texto difícil. Ou seja, por alguma razão, e é esse o ponto de partida desse estudo, o professor diz, bom, qual é a lógica disso, né? Os alunos devem querer, né, parecer mais cultos para os professores. Isso deve fazer bem para o texto deles. E aí a grande, né, sacada do Oppenheimer, ele disse, eu vou testar isso aqui. Eu vou fazer experimentos de psicologia para testar isso. E aí, claro, né, a grande maravilha do estudo é inventar essas metodologias. Eu não vou falar sobre cada uma delas, mas só para você ter uma ideia, enfim, clara. Ele pega, por exemplo, né, resumos de trabalhos acadêmicos bem avaliados. Você tem que fazer um abstract antes de submeter esses artigos. E ele faz, né, todo computador tem um recurso de sinônimos, né, um thesaurus. E aí você, né, tem a possibilidade de ver quais são os sinônimos das palavras. Ele pega, então, esses textos e começa a trocar as palavras mais simples por palavras mais difíceis, né, e mais longas, né, que é a perspectiva dele. Depois dá uma revisada para ver se o sistema não mudou o sentido, valida o sentido e faz testes cegos com alunos para avaliarem a qualidade daquilo. Né? Os alunos que recebem os textos mais enxutos melhor avaliam isso. Depois ele diz, bom, pode ter uma questão de contaminação pela autoridade, né? Pô, aqui eram trabalhos de alunos. Se fosse um texto, sei lá, de um Platão, de um Descartes, de um Newton, de um cientista, de alguém que tivesse uma autoridade inegável. E aí ele pega duas traduções do Descartes, do discurso do método, uma mais longa, uma mais curta, e de novo a mais curta. Ele vai repetindo essa experiência, enfim, de algumas maneiras, e todos os resultados convergem para dizer, olha, o texto simples é sempre melhor percebido por quem o lê. Né? Então, ou seja, a fluidez do texto é algo importante. E, no fundo, na verdade, isso confirma algo que a maior parte dos manuais de redação vai te dizer. Né? Tem um grande livro de um autor americano que tem traduzido para o português Como Escrever, do William Zinsser, né?
E assim, ele diz, cara, você tem que tomar cuidado com a tua escrita. A tua escrita ela precisa ser, né, harmônica, né? Você tem uma relação com o teu leitor que é uma relação muito fúgida, é muito fácil para o teu leitor sair do teu texto, né? É muito fácil, né? Por que o cara está lendo? Numa época que se lê cada vez menos, né? Num tempo em que as pessoas querem informação da maneira mais direta, num tempo em que tudo parece ser, né, condensado ao máximo, né? O que sobra para os juristas, né? Talvez essa seja a grande conversa que a gente tem, né? Esses dias eu brinquei, né, e é um exemplo que eu brinco. Todo mundo, quando está sendo alfabetizado, tem aquela frase, né? Ivo viu a uva. Uma frase em ordem direta. Quem? Ivo. O que? Viu. Né? Fez o que? Viu o que? A uva. Né? O advogado nunca diz o Ivo viu a uva. Ele começa, né, meio que inverte, fala o fruto da videira, porque não pode falar uva, né? Tem que falar o fruto da videira, o resultado da vindima, né? Precisa dessas coisas. O resultado da vindima foi por Ivo mirado de maneira surpreendente, né? Assim, a gente começa a criar uns certos hábitos na faculdade, né? Lembra lá atrás eu te disse que, no fundo, na verdade, entrar na faculdade de Direito não quer dizer que a gente sabe escrever. Eu acho que a gente não treina a escrever na faculdade, e pior, a gente é submetido a um método de escrita que era uma coisa extremamente pedante que havia antigamente, que era um pouco, né, uma marcação social, né? Os advogados escrevem difíceis porque eles mostram que eles são aristocráticos, né? Existe, né, uma certa sofisticação em usar palavras difíceis que isso te retiraria ali do rol dos comuns, né? Então, né, o grande protótipo por escrito do advogado, né, é o Rui Barbosa, que concessa a máxima vênia. Desenho de juridiquês grosso agora, né? Você vê que o cérebro prega peças na gente. Né? Mas você pega o Rui Barbosa que dizia, né, que aqueles textos rebuscadíssimos, né? Tem a oposição do Rui Barbosa ao projeto do Código Civil, né? Fica lá insistindo que o texto é mal posto. Né? E o Código Civil Brasileiro 17 é uma das coisas muito bem escritas, né, do ponto de vista da linguagem normativa. Né? O Clóvis Bevilacqua sabia o que estava fazendo. Né? O Rui Barbosa, né, orbita, né? Você vai ler o Rui Barbosa, é uma coisa insuportável. Tem alguns autores dessa época que são, né, na literatura, você vê muito isso, né? Coelho Neto, são caras que, né, usam a linguagem de uma forma quase que opressiva. Se isso é ruim na literatura, ou se isso pode ter lugar na literatura, pô, no mundo do direito, a primeira coisa é que você não escreve para você escreve para o caso, né? Então, a grande sacada é perceber que você está escrevendo para um juiz que não está lendo lá, o cara não está abrindo o livro do Dostoiévski para ler, né? Ele não quer ter uma experiência prazerosa lendo. O tema do teu processo talvez não me interesse, mas ele tem que ler por dever de ofício. Torna a vida desse cara fácil. Né? Vamos seguir adiante aqui, ver o que mais que eu separei para vocês. Né? Os advogados acham que escrevem bem, mas na verdade eles escrevem mal. Né? Esse fetiche do juridiquês, né? Palavras difíceis. Né? Eu me lembro, né, a gente tem que orientar trabalho de conclusão do curso. Eu tinha um aluno que uma vez usou um verbo arrostar, né, num trabalho acadêmico. Pô, cara, olhei porque você não sei o que é arrostar. E se você não sabe o que é uma coisa, você vai ao dicionário, né? Eu tenho bons dicionários, né? Eu tenho uma especial predileção por um dicionário do Laudelino Freire, né? Então eu fui ao Laudelino Freire e vi que arrostar significava algo que não fazia o menor sentido na frase do nosso amigo que estava apresentando seu trabalho acadêmico, né? E aí eu perguntei para ele, pô, mas por que você fez isso? Era Valdir o nome dele. Eu falei, Valdir, por que isso? Ele falou assim, eu li essa palavra na petição do doutor fulano e achei legal. Né? Ou seja, assim, é que nem você dar um carro na mão de uma criança, ela não sabe para que serve, mas, né, ela quis usar. Então, essa lógica de, né, usar uma linguagem difícil. Você pega o aluno, o cara ele conversa perfeitamente bem com você, né? Ele tem um vocabulário adequado, ele se expressa de maneira clara. Você vai ver esse aluno por escrito, e aí você, quando olha
né, para as coisas que ele escreve, você vê outra pessoa ali, cara, que não é aquele cara que fala bem, que é claro, que é organizado nas ideias, ele vira ali um mini jurista, né? Ele precisa escrever de uma maneira diferente. Ele acha que se ele escrever da maneira com a qual, como ele fala, isso é uma coisa muito grave, que ele precisa criar uma persona que escreve difícil. É o tal do juridiquês, né? Eu tenho uma cruzada contra o juridiquês. Outra coisa, né? Os advogados costumam escrever naquele ritmo psicografia, né? O cara baixa a cabeça e vai num fluxo de ideia, aí vai naquilo, né? Aquela enxurrada de coisas. Primeiro, muito pouco organizadas. Segundo, muito pouco pensadas. Terceiro, às vezes nem sequer revisadas. A chance de ali tá as coisas estarem mal escritas é grande. E se você tem um pouco de experiência forense, você sabe que tem petições terríveis. Eu tenho pena dos juízes, a gente fala mal de juiz de vez em quando, né? Todo advogado, até quase que por um dever de ofício, né? Acaba falando mal do judiciário, enfim, mas, né? A gente não olha que os juízes muitas vezes são submetidos a petições que são horrorosas, né? Aquela coisa, né? Eu tenho um modelo disso, né? E os textos, né? Existe um fenômeno qual todo mundo comemora as festas, Natal, Ano Novo, costuma se reunir em família e fazer ceia. Pode ver que lá pelo dia 4 de janeiro, aquilo que um dia foi o peru de Natal está virando um croquete, uma farofa, um arroz de forno, né? Essa coisa da loja de reaproveitar as coisas, assim, às vezes de uma maneira um tanto quanto duvidosa, né? Os caras vão, né? Ctrl+C, Ctrl+V, não tem mais, né? Aquela coisa de você, né? Ter o dever de escrever, né? Com concisão, porque cada palavra que você colocar, né? Ela te dói para ser escrita. Hoje não. Hoje você vai lá, Ctrl+C, Ctrl+V, não tem dor nenhuma, tá? Então os advogados acabam, né, escrevendo muito, assim, de uma maneira muito atabalhoada, né? Muito sem plano. Outra coisa, né? O advogado adora ficar falando de direito, né? O cara quer falar do princípio da pede juntada do documento, porque segundo o Pacto de São José da Costa Rica, o direito de defesa é um direito fundamental. Direito fundamental, de acordo com Ingo Sallet, é aquele que, cito o professor Ingo, né? Assim, né? Os juristas adoram, né? Usar um termo da moda, né? Serem palestrinha, né? Adoram, né? Ser eruditos, cultos, e isso, né, se reflete muitas vezes em um desprezo pela narrativa dos fatos, né? E diz aquela velha máxima, né, que você me dá os fatos e eu te dou o direito. E isso é algo que processualmente é muito aderente àquilo que prescreve o Código Civil, de Processo Civil. O fato é que, né, os fatos geralmente são mais importantes que o direito, né? Os juízes querem saber dos fatos. Às vezes os fatos são muito mal retratados. E outra coisa, né, tem gente que tem uma completa alienação sobre padrões de lógica argumentativa. O que é um argumento de autoridade? O que é um argumento a contrário senso? O que é um argumento por comparação? Quando eu posso provar a parte e querer que o todo esteja provado, né? Existe uma certa arte retórica, existe uma certa lógica argumentativa e muita gente passa, né, sem estudar isso. É claro que você pode perfeitamente ser um bom jogador de futebol sem entender os fundamentos teóricos do futebol do ponto de vista, sei lá, do estudo da fisiologia do movimento. Mas isso é muito mais intuição do que método, né? Geralmente, né, a lógica argumentativa ela tem certas regras, né? Isso é objeto de atenção desde os gregos, né? Aristóteles tem na sua tratado de retórica já uma grande preocupação por isso, né? Depois, né, a própria experiência jurídica é muito baseada nisso, né? Autores como o Cícero, né, que era um grande, considerado um dos maiores oradores, um dos maiores advogados de Roma, né? Cícero estudou, né, intransigentemente os seus adversários de foro para ser melhor que eles, né? O que eles faziam, o que eles deixavam de fazer, e escreveu, enfim, um pouco sobre essa lógica argumentativa, né? Hoje tem vários autores modernos que vão nessa linha, mas, sim, né? Conhecer lógica, né? Uma boa consistência lógica é fundamental ao advogado, isso precisa estar refletido por escrito. Então, né, várias razões, né, essas são algumas delas, enfim, nos conduzem a isso, né?
poderia ter acrescido aqui, né? Pouca carga de leitura, né? É comum que pessoas passem o ano sem ler um livro inteiro. Não estou dizendo livro jurídico, né? Especialmente se não for livro jurídico, mas assim, né? Não lê jornal, não lê notícia, não lê artigos, não lê colunistas, não lê literatura. É muito difícil você escrever bem se você não lê, né? Vai te faltar o repertório, né? Você sabe fazer uma coisa só e você não foi apresentado a uma experiência que vai muito além daquilo, né? Um bom escritor usualmente é, antes de mais nada, um bom leitor, né? Então essas coisas todas acabam, né, mostrando um certo gap, né, da formação. Pode passar o próximo slide, por gentileza, Silvio. Então, eu peguei uma frase aqui, não traduzi ela, enfim, ela está num livro, que é um livro muito interessante, se você se interessa por isso, é Making Your Case, The Art of Persuading Judges, do Brian Garner, que é um advogado americano célebre, que tem alguns livros sobre isso, e um juiz da Suprema Corte, né, que é recentemente falecido, até o Anthony Scalia, né, que era um juiz conservador, assim, mas um cara muito engraçado, né? As argumentações dele, às vezes, eram, né, ele era muito mordaz, muito crítico, muito, né, muito dotado de um humor de ironias finas, enfim, era um grande cara, e esse livro ele tem, né, essa frase, que é uma ironia fina, né, que diz que, né, que os advogados tendem a ser maus escritores porque a profissão deles os condena a uma carga de um material de leitura muito ruim, que são os livros de direito, que são os textos de direito, né? O juridiquês não é um problema no Brasil, né? É um problema de outros lugares, né? Essa mania de querer falar difícil, ela é uma mania que a gente enxerga em outros momentos, né? Então, né, é só para nós nos lembrarmos que, né, ler outras coisas que não só livros jurídicos é fundamental, né? Nem que seja um jornal, nem que seja um bom editorial do jornal, um bom romance, um bom livro de reportagem, uma boa crônica. Ontem, até, por acaso, estava conversando com um cidadão que conheceu o Ferreira Goulart. Ferreira Goulart é um poeta pernambucano, enfim, um homem genial, né? Um homem que teve uma vida muito dura, sofreu muito com os filhos, com problemas psiquiátricos, enfim, tal. Mas o Ferreira Goulart escreve divinamente. Então, né, eu lembrava, né? Por que eu estou lembrando disso? Porque ontem falei disso, né? E lembrei que existe uma crônica do Ferreira Goulart chamado O Frango Tite, como o técnico Tite, né? E ele conta, enfim, né, que ele ia jantar num restaurante chinês, tal, e o chinês tratava o prato que ele servia de frango tite, todo mundo comia aquilo, tal. Um dia foram perguntar pro cara, mas por que frango tite? Era o frango que o chinês comprava no fim da feira, que estava ali quando se vendiam animais vivos em feira, né? O chinês passava ali nas barracas com os frangos que já estavam moribundos e, portanto, tite, né? E era esse que ele servia no jantar de domingo. Essa crônica, assim, pô, é um primor de prosa em língua portuguesa. O Nelson Rodrigues, que é um cara que é meio marginal, enfim, mas os artigos de jornal dele são fantásticos. Roberto Campos, pô, os artigos do Roberto Campos, né, demolidores, engraçados, né? Tudo isso te ajuda a você ler coisas que não são só, né, os doutrinadores, né? Pode ter excelentes doutrinadores que escrevem de maneira muito ruim, né? Não vou declinar nomes, mas eu me lembro de ter lido alguns textos, né, na faculdade e ter pensado, pô, isso aqui parece um livro mal traduzido para o português, mas quando a língua mãe do cara era o português, né? Porque, né, ficava confuso, né? Tinha uma série de problemas. Então, como é que a gente pode tentar melhorar isso? Vamos adiante aqui. Tá? Pus aqui regras de ouro, né? De novo, né? Podiam ser mais, podiam ser menos, né? E tudo gira em torno de clareza, concisão, né? Brevidade, né? Assim, né? Você precisa tentar que o teu texto seja, né, retirado de tudo aquilo que é excessivo nele, né? E assim, o que você vê é que a gente né, escrevendo textos, né, a gente se preocupa com a decoração do quarto do bebê antes de saber se as vigas estruturais estão no lugar correto.
Claro, você vai desenvolver o teu estilo. Claro que você vai escrever de uma maneira que é muito tua. Claro que você vai mudar muito, né? Como o Bernardo, de 20 anos atrás, escrevia muito pior do que o Bernardo que escreve hoje, né? Claro que quem diz isso é o Bernardo que escreve hoje. Talvez se nós pudéssemos voltar no tempo e ouvir aquele menino, ele tivesse teimando na posição dele, que seria perfeitamente natural, porque ele era um menino de 20 e poucos anos, né? Mas fato é que, né? Não estou dizendo que existe uma receita, né? Não existe um jeito de escrever bem. Né? Você vai precisar encontrar o seu jeito. Você vai tentar entender no que você é forte e no que você é fraco. O que você precisa melhorar, o que você não vai. Né? O que você não pode é não ter atenção ao processo. Né? Achar que você escreve bem, portanto, isso não é um tema para você. Se você estiver fazendo isso, a chance de você estar sendo prolixo, a chance de você estar sendo muito, né, se conduzindo ao sabor da maré, né, e não dizendo o que você precisa dizer é grande. Tá? Então, a primeira regra, seja direto. Né? Ivo viu a uva, ou como às vezes eu digo, seja como Caetano, né, que naquela música diz que essa canção é só para dizer e diz. Tá? Diga o que você quer dizer. Né? E diga da maneira mais direta possível. Né? Diga isso em ordem direta. Não coloque adjetivos desnecessários. Não coloque advérbios desnecessários. Né? Não crie essa coisa completamente, né, hiperbólica, né, onde né, as hipérboles todas costumam corresponder a uma ausência de substância. Nada é mais brutal, nada é mais duro, nada é mais agressivo no sentido bom do termo que uma petição, cara, que é completamente direta, no ponto, sem defesa. Né? Eu às vezes brinco, né, nessas coisas, né? E aqueles que já me ouviram falar isso provavelmente, né, já me ouviram usando essa metáfora, uma metáfora até que eu uso com uma certa recorrência. Né? Um pouco advogar é que nem filme de exorcismo. Eu gosto de filme trash, né? Esse filme de possessão demoníaca, então eu gosto muito. Eu gosto de filme de zumbi também, mas ainda não achei um bom exemplo para falar de filmes de zumbi e petições. Né? Talvez a gente pudesse falar de recursos especiais em filmes de zumbi, que os recursos especiais morrem que nem os humanos em filmes de zumbi, mas aí seria um outro papo. Né? Existe nos filmes de possessão demoníaca, geralmente vai ter um exorcismo, e geralmente, né, o exorcismo é refletido por alguém que sabe fazer um exorcismo e um cara que nunca viu o diabo na frente. O filme O Exorcista funciona assim, mas não é o único. Né? E uma das primeiras coisas, cara, regras de treinamento de exorcistas é o exorcista velho dizendo para o exorcista novo: não converse com o diabo. O diabo é o pai da mentira. O diabo vai te enganar. Se você der trela pro diabo, nada de bom pode sair disso. O diabo é vá de retro, água benta, estola roxa, né, até você ganhar do tinhoso. Não vai querer falar que dá uma provocadinha e tal. E sempre o cara vai, né, dar ouvidos pro diabo e fica louco e faz besteira. Petição é a mesma coisa. Assim, cara, o que você precisa dizer? O que você vai falar? Seja direto, seja claro, seja objetivo. Não fique com essa coisa de... Né? Diziam os antigos que quem fala muito dá bom dia a cavalo. Às vezes você vê processo que as partes estão se digladiando por temas completamente periféricos. O que é teu direito? Qual que é a tua causa de pedir? Como é que se deduz uma causa de pedir? Qual é a relação lógica? É isso que é importante. O resto, mas ele xingou a minha mãe. Tua mãe é a causa de pedir no processo? Não é. Então engula. Mas eu quero xingar a mãe dele. Você vai ganhar o processo? Não vai. Né? Então, né? Essa coisa, seja direto, seja claro, né? Use palavras correntes. O Churchill dizia, né? Entre a palavra longa e a curta, prefira a curta. Entre a velha e a nova, prefira a velha. Né? Tem várias coisas, se você estudar aí, você vai ver. Mas, assim, um texto precisa ser claro nas ideias, né? Porque ideias claras são ideias que são facilmente aprendidas. Né? Às vezes, direito tem coisas que são completamente complicadas, né? Temas difíceis de serem discutidos, né? E que tenta tornar claro, né? Existe também, né? Já que a gente está na dicas de cinema, né? Existe aquele filme antigo, Filadélfia, que é um bom filme de tribunal, né? Em que o advogado que é representado pelo Denzel Washington, né? Que é o advogado que é a encarnação da sabedoria prática,
contra um mundo, né, de excelência técnica e teórica de velhos escritórios. Ele é um advogado, né, quase que a gente ia dizer assim, de porta de cadeia, mas é um cara muito sábio. Ele diz assim, cara, me explique como se eu fosse uma criança de 6 anos tal coisa. E se você não for capaz de explicar a coisa de uma maneira simples, você tem que, né, pensar nisso. Né? O ministro Paulo Brossard, que tem um texto belíssimo, né? Tem aquele livro de impeachment dele que fica famoso, né? O Brasil tem muito mais impeachment do que deveria, talvez, uma democracia estável ter. Mas, enfim, né, o livro do Paulo Brossard sobre impeachment, né, é bem escrito. Dizia o Paulo Brossard que ele escrevia as coisas, né, na maquininha de escrever, ministro Paulo Brossard, né, do Supremo Tribunal Federal, mas advogado, né, antes de mais nada, chegava lá e mostrava para a secretária e dizia, fulana, você entendeu? Aí essa fulana dissesse, entendi, tá claro, doutor Paulo. Era mandar protocolar. Não entendi, tá meio confuso. Ele sentava e reescrevia, né? Por quê? Porque ele sabia que, né, a simplicidade tem uma força de convencimento muito grande, né? Então tente ser, né, o mais claro possível. Tente ser o mais breve possível, né? Tem gente que acha que se contar 300 mil vezes a coisa na petição, ela vai se tornar mais sólida do que antes. Quando a chance é, cada vez que você conta isso de um jeito diferente, a chance de você internalizar um elemento que gere dúvida, não, mas lá ele falou isso de um jeito, aqui ele falou desse jeito, aqui ele pôs mais isso. Será que esse mais isso é importante, né? Muito provavelmente você vai gerar dúvidas. Seja, né, breve. Tente dizer as coisas no menor espaço possível. Memorial, né? Pergunta para qualquer desembargador o que ele faz com um memorial que tenha mais que 3 laudas. Nada. Ele vai olhar, vai fazer cara, doutor, vou examinar. Não vai ler. O memorial tem que ser assim, quase que, né, assim, o suprassumo, né? O óleo essencial da tua petição. Ah, mas putz, aquela jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia que eu achava muito boa. Cara, não, né? Seja o mais direto possível, né? Seja o mais breve possível. Seja simples, né? Facilite. Use linguagem clara, corrente, né? O português standard, né? Sem rebuscamento, sem... Ah, mas os tribunais escrevem de maneira rebuscada, tal, mas eles não têm os problemas que você tem. O problema é ganhar o processo, né? Quanto mais processo você ganha, melhor a tua vida é. Né? Então, né? Seja lógico, né? Estude um pouco de lógica, use argumentos lógicos, não pode dizer coisas completamente absurdas, né? Coisas que não fazem sentido do ponto de vista lógico, né? Use as regras da lógica a teu favor, né? Aproveite, argumente de uma maneira clara, concisa, entenda os argumentos, entenda como você pode construir e desconstruir os argumentos, isso é importante. E outra coisa, né? Eu pus aqui, me ocorreu ali aos 47 segundos do tempo, quando eu estava fazendo essa apresentação, seja educado. Até porque eu li o Bernardo do passado, o Bernardo do passado era virulento, era esquentadinho. Né? No processo, ninguém ganha processo sendo agressivo. Quer dizer que você não pode ser duro? Não quer dizer que você não pode ser duro. Quer dizer que, na verdade, né, essa verborragia, no fundo, não serve a nada. Pergunta para um juiz, né, se ele se impressiona com isso. Não se impressiona. O juiz quer saber dos fatos do direito. O juiz é geralmente uma criatura muito objetiva na avaliação que ele faz do direito, até porque ele tem que resolver casos que chegam na porta dele. Né? Então, é uma experiência mais direta. Então, basicamente, né, isso que eu chamei de regras de ouro. Silvio, pode passar mais um? Então, aqui eu achei aqui uma figurinha, né, tem vários cartazinhos de coisas de advogado, enfim, eu procuro uns, né, tem ótimas charges de advogado, né, os americanos, em especial, são encantados com esse mundo dos tribunais, vocês podem achar uma das coisas, né, vocês têm, né, um livro só de piadas de advogados americanos chamado Lawyer and Other Reptiles, advogados e outros répteis, né, tem uma piada muito boa, sabe como foi inventado o fio de cobre? 2 advogados brigando por uma moedinha, né? Essa é a primeira piada desse livro. O livro é genial. Enfim, e ali o que é relevante, o que não é. Esse sou eu numa foto produzida, né? Hoje eu não estou produzido, estou sem camisa, sem terno, estou de camiseta, mas enfim, né? Ontem eu usei terno, fazia muito tempo que eu não usava terno, né? É uma das vantagens do home office ou do momento, enfim, que as relações estão um pouco tal.
Eu sou advogado desde 2002, embora redija petições desde antes, fiz um mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, dou aulas na graduação da PUC, né, tem alguns livros, alguns artigos jurídicos publicados, e sou um combatente da ordem dos que odeiam o juridiquês. Enfim, se você quiser se inscrever, depois manda um e-mail para o Legal Hub, nós vamos fazer uma grande ação cívica contra o juridiquês e denunciar isso. Enfim, como eu dizia, são ideias gerais, na verdade, ninguém vai sair daqui. Se eu pudesse deixar um conselho final, né, eu não estou naqueles que acham que conselho não serve para nada, né, conselho é muito útil se bem dado, preste atenção na tua escrita. Né, tome consciência de como você escreve, por que você escreve, e tente ver se você escreve de maneira adequada. E se você achar que você está escrevendo de maneira perfeita, a gente tem uma certeza. Você não está lendo as suas petições de direito. Né? É um eterno esforço no sentido de melhorar, não é um ponto de chegada, é muito mais um método. Né? E é algo que quanto mais você praticar, mais você vai ter segurança no seu texto e mais seu texto vai ser incisivo. Espero que isso te ajude, enfim, que você passe a pensar um pouco nisso. E da minha parte foi uma satisfação aí, embora não possa estar presencialmente com vocês, poder conversar sobre esse tema, que é um tema que me agrada. Agradeço ao Legal Hub, enfim, que fez a gentileza do convite, organizou um evento com que eu entendo seja fundamental para o novo profissional do direito sair um pouco da sua zona de conforto, porque embora haja coisas estáveis na advocacia, né, a gente precisa tentar pensar o que a gente pode fazer por nós mesmos que nos tornará melhores advogados. E acho que isso é um processo que não acaba, né? Não é quando você sai da faculdade que você terminou a tua formação. Aliás, é pelo contrário, é ali que ela começa, enfim, ela não para nunca, tá bom? Então, da minha parte, foi um prazer e espero que isso seja útil para vocês.